noite a todos. Falei boa noite? É a força do hábito, viu? São cerca de 20 anos, né, de palestras lá no Centro Espírita Luz e Verdade, em Marília, né? E lá era sempre à noite. Bom, mas bom dia. Está tudo bem com vocês? Comigo também, graças a Deus. Hoje me solicitaram que abordasse o tema O Médico Jesus. E eu fiz algumas pesquisas e vi que o José Carlos de Luca tem um livro com esse título. É esse que está projetado aqui, ó, O Médico Jesus. Depois nós vamos usar no finalzinho um vídeo baseado neste livro do José Carlos de Luca. Eu gostaria de informar, primeiramente, que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, constam 35 milagres de Jesus, dos quais 15 são referentes a curas. Os outros são de efeitos especiais, como caminhar sobre as águas, mas são 35 milagres relatados nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. O que mais se dedica à questão das curas de Jesus é o evangelho de Mateus. João, nós sabemos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Se você colocar um ao lado do outro assim, você vai ver que os 3 relatam as mesmas coisas e na mesma sequência. Por isso que eles são chamados sinóticos, né? Dá para você fazer um paralelo aqui entre os 3, que eles vêm na mesma sequência. Já o evangelho de João é um evangelho mais doutrinário. Consta que Jesus tinha preferência por 3 discípulos, né? João, Tiago e... Qual é o outro mesmo, Luiz? E Pedro, né? E João, que era um desses chamados queridos de Jesus, quanto aos milagres e às curas, ele fala apenas de 4. Ele relata sobre a transformação da água no vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Fala sobre Jesus andando sobre as águas, né? Que depois ele chamou Pedro para andar também. Pedro andou um pouquinho, depois ficou com medo, começou a afundar, e ele diz, onde está a vossa fé? Aí Pedro firmou e continuou andando, né? João fala também sobre a cura do cego de nascença. Essa é uma das curas mais intrigantes do Evangelho, porque é uma pessoa que nasceu cega, né? E foi curado já adulto por Jesus. E ele fala também sobre a ressurreição de Lázaro. Então, apenas sobre essas 4 partes que João faz um relato. Nós podemos dizer, mas só 35 milagres, só 15 curas. Na verdade, são muito mais do que isso, tá? Esse número aqui é daquelas que foram mais particularizadas, examinadas mais detalhadamente. Mas o evangelista João, no capítulo 21, versículo 25, a esse respeito ele diz, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Tá? Isso João que diz. A Universidade Federal do Ceará, ela tem um trabalho, quem quiser depois pesquisa na internet, ela fez um estudo das narrativas de curas de Lucas, que segundo constam era médico, né?
e que teria estudado na Grécia. E esse estudo, a universidade fez à luz dos conhecimentos médicos da atualidade. Deve ser um estudo bastante interessante. Eu não fui examinar, mas me deparei com isso e estou trazendo a informação para vocês. Bem, antes de falar sobre cada uma das curas, ou das principais delas, nós vamos comentar um pouco sobre como o Espiritismo vê a questão das curas, né? É principalmente em razão da manipulação de fluidos. O Espiritismo fala muito sobre magnetismo. É interessante que a palavra passe, que nós estamos tão habituados a ver aqui nos centros, né? Ela não aparece nenhuma vez em nenhum dos livros da codificação, e nem na Revista Espírita. Eles falam muito sobre a transmissão dos elementos fluídicos, né? Falam sobre o magnetismo que produziria as curas. Eu trouxe aqui o livro A Gênese, o 5º livro da codificação. Esse livro aqui, é interessante, ele é traduzido a partir da 4ª edição francesa do livro A Gênese. Todos os outros livros A Gênese que nós conhecemos, tem aqui no centro também, esse aqui é recente. Todos os outros foram traduzidos da 5ª edição da Gênese, quando Kardec já havia desencarnado. E segundo pesquisa feita, isso aí está dando um pouquinho de confusão aí dentro da doutrina, consta que nessa edição, na 5ª edição, foi tirado muita coisa que Kardec colocou, e muita coisa foi modificada. Então, esse aqui que eu estou trazendo é a Gênese original, de quando Kardec estava ainda encarnado, a 4ª edição de Kardec. Tá? Bem, aqui no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, nós vamos encontrar muitas coisas sobre os fluidos também em O Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, mas as principais estão aqui na Gênese. Ele comenta: o fluido universal, que é o fluido cósmico universal, né, o famoso FCU, quem faz estudos sabe bem o que é. O elemento primitivo é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele, do fluido cósmico universal. Portanto, pela identidade da sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Ele estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que infiltra no corpo deteriorado, corpo físico deteriorado ou com algum problema, uma parte da substância de seu envoltório fluídico. Então, quando nós transmitimos elementos fluídicos para alguém, no centro isso se dá principalmente através da imposição das mãos, do passe, né? Nós estamos, na verdade, transferindo para a pessoa fluido vital. E aí fala, puxa, mas a pessoa transmitiu num dia 50 passes lá no centro, será que ele não acabou com o seu fluido vital? Absolutamente, pode ficar tranquilo. Uma vez perguntaram para o Raul Teixeira, né, se transmitir, quantos passes a pessoa podia dar por dia, uma vez que ela está transmitindo o seu próprio fluido vital, está transferindo para aquela pessoa que está sendo atendida, né? E ele diz, olha, eu não soube não, viu? Nunca ouvi falar nada disso não. Aí a pessoa diz para ele, pode transmitir no máximo 20 passes. Ele falou, que bom que você me deu essa informação.
Agora, eu descobri por que eu sou negro. Né? Senão você se desgasta todo. Ele falou assim, porque eu transmito 40, 50, 60 passes numa reunião no centro, né? Então eu estou me desgastando demais. Isso não tem nada a ver com o sou negro, né? Mas ele fazia muita brincadeira com a cor de pele dele, tá? Mas não há absolutamente nenhum tipo de desgaste para o médium que está transmitindo o passe. Tá? Muito bem. A cura, veja como é que se opera a cura. Se opera pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. O poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada. Quem está transmitindo a substância é o médium, né? E se o médium não estiver com pureza no seu elemento perispiritual? E se naquele dia ele não teve um dia muito em harmonia com a grande harmonia universal? Será que ele está transmitindo uma substância deletéria para quem está recebendo paz? Absolutamente não. Porque dentro da casa espírita, o médium estará sempre sendo assistido pela espiritualidade, que trabalha junto com o médium, transmitindo aquele tipo de passe que se chama passe misto, que também está aqui nesse capítulo sobre os fluidos. Notem que eu estou falando fluidos, né? E não fluidos. Tá? Que fluido é o particípio passado do verbo fluir, né? Então, na verdade, o nome é fluido. Então, quando o espírito nota que o médium não está em condições muito adequadas para fornecer os seus próprios elementos fluídicos, né? Eles não estão muito adequados. E em outras ocasiões também, o espírito sempre participa da qualificação dos elementos fluídicos que o médium vai transmitir. Ele qualifica aqueles elementos fluídicos e localiza no corpo físico do paciente onde se fizer necessária essa transformação, substituição de moléculas não sãs por moléculas sãs. Então, o médium que transmite o passe, ele não precisa saber onde está o problema de quem está recebendo o passe. Por exemplo, o problema dele está no fígado. Ele não precisa ir com as mãos lá em cima do fígado da pessoa, que esse é um papel desempenhado pelos espíritos que estão ali presentes. Eles qualificam os elementos fluídicos e localizam esses elementos fluídicos, né? É igual quando você vai tomar uma injeção, seja muscular, seja na veia, né? Se você vai tomar uma injeção para o fígado, eles não te aplicam uma injeção no fígado, né? Transmite uma injeção no músculo ou na veia e aquilo vai transitando por todo o organismo até chegar no local onde está sendo necessária a ação daquele elemento químico. Muito bem. Então, o poder de cura está em proporção à pureza da substância inoculada. E ela depende também da energia e da vontade. O médium tem que estar disposto, eles têm que estar com o desejo de curar aquela pessoa, né? Que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. Veja quanta coisa está envolvida no passe. E depende das intenções daquele que quer curar, seja homem, quer seja espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Por isso não convém a transmissão do passe, não é emergencialmente, tudo bem, mas o local ideal para se receber o chamado passe é na casa espírita, onde já há uma sala preparada
e que serve exclusivamente para isso. Aquela sala é preparada com muita antecedência pela equipe espiritual, como que fazendo uma asepsia daquele ambiente fluídico, onde vai se fazer essa operação cirúrgica, aí, essa operação de transfusão de elementos fluídicos de uma pessoa para outra pessoa. Deu para entender mais ou menos aí como é que funciona? Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis, conforme as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e requer um tratamento prolongado. Às vezes, quem vai orientar o paciente aqui no centro recebe alguma orientação de que ele necessita participar de uma reunião, daquela reunião de passes, pelo menos por 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Isso é uma orientação que vem da equipe espiritual. Algumas vezes é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Tem gente que tem um poder magnético muito grande e nem sabe o que é espiritismo. E essa pessoa transmite esse seu poder magnético para as pessoas a quem ele deseja beneficiar. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Jesus teve um caso fabuloso desse, que nós vamos comentar já já. Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes com a simples imposição das mãos, ou mesmo só por um ato da sua vontade. Então você não precisa colocar as mãos no paciente, é imposição das mãos à distância, né? E às vezes a pessoa, mesmo não estando o paciente à sua frente, ela consegue transmitir elementos fluídicos à distância. O médium se concentra em casa ou numa reunião mediúnica, por exemplo, e transmitem, pensam, levam o pensamento até uma determinada pessoa que está necessitando dessa ação magnética, dessa ação fluídica, né? E dali os elementos são transferidos à distância. Jesus tem um caso muito interessante que nós também vamos ver. Entre esses dois polos extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Tem várias outras anotações que eu fiz aqui, mas eu não vou muito longe não, senão a gente acaba não dando tempo. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma comunicação do Espírito Vianney, cura d'Ars. Esse Espírito fazia muitas curas naquela época de Kardec, né? Aí levaram uma criança cega para que esse espírito fizesse a cura nessa criança. Então, ele comenta aqui: meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para fazer impor as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espera. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é nosso Pai em tudo. Numa certa altura aqui, ele diz, falando para a criança: ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. Olha só. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar a Deus.
Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, pobre sofredora, falando com a criança. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. E o Kardec faz um comentáriozinho aqui embaixo, ele diz, Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre uma correlação. Nós chamamos isso de lei de causa e efeito, não é isso? Se em sua bondade lançou um véu sobre os vossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo, quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim, sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele uma causa de queda. Evidentemente, isso aqui não é uma regra geral, tá? Um dia nós ainda viremos fazer uma palestra sobre o Código Penal da Vida Futura, onde a gente vê que as causas das nossas aflições podem ser expiação, que é o caso comentado aqui, pode ser uma provação ou pode ser até uma missão. Tá? Muito bem. Aqui no A Fé Transporta a Montanha, o Kardec diz, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética, porque por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. E voltando aqui para a Gênese, vê alguns casos aqui de algumas curas, né? A cura daquela mulher que sofria fluxo de sangue constante há 12 anos, ela já tinha perdido tudo para pagar os médicos e não tinha solução para o seu caso, um fluxo de sangue constante que ela tinha. Aí ela ouviu dizer que Jesus ia passar por um determinado lugar e ela já tinha ouvido falar muito das curas de Jesus e falou assim, eu vou lá onde ele vai passar, porque eu tenho certeza que se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. E foi. E havia aquela multidão em torno de Jesus, e ela foi se esgueirando, se enfiando ali pelo meio, até que chegou e conseguiu pegar o manto de Jesus. Pegou assim e soltou. E na hora parou o fluxo de sangue dessa mulher. E vejam que coisa interessante. Mas isso não é em função da vontade de curar, da ação magnética, da transmissão de fluidos? Como é que ela se curou apenas tocando o manto de Jesus? Primeiro, Jesus tinha essa potência magnética no mais alto grau
que se pode imaginar. Né? Segundo, a vontade dele de curar alguém, de ajudar alguém, era uma constante em seu espírito. Ele não precisava de uma determinada condição. Mas ele tinha tanta sensibilidade que ele sentiu que naquele momento saiu dele virtude. São as palavras que ele usou. E virou e falou: quem me tocou? Eu senti sair de mim virtude. E os discípulos e o povo que estava em volta: mas está todo mundo te tocando, Jesus. Vê a multidão que está do teu lado. Ele falou assim: não, mas alguém me tocou com uma fé inquebrantável. E foi olhando, aí a mulher falou: ele vai me descobrir. Aí foi lá: fui eu, Jesus. Eu vim aqui porque eu tinha certeza da sua capacidade de cura, né? E tinha certeza que o Senhor haveria de me curar, apenas que eu conseguisse tocar nas suas vestes. E Jesus disse a ela: o quê? A tua fé te curou. Né? Vá, não erres mais. Né? Olha só que lição maravilhosa que ele estava dando ali. Né? Só pelo toque, o fluxo fluídico de Jesus foi no mesmo ato e regenerou toda a parte física, orgânica da mulher naquele momento, substituindo moléculas malsãs por moléculas sãs. Né? E acabou o problema da mulher. Né? E Jesus disse a ela que a fé tem esse poder. Né? E ao dizer: vá, não erres mais, para que te não suceda o pior, isso ele diz em outros casos também de cura, ele sempre deixava a lição de que o problema estava em virtude de ação deletéria cometida por aquela pessoa, seja na atual encarnação, seja em encarnações passadas. Ela deixou marcado o seu perispírito com ação delituosa contra si mesmo ou contra alguém. E essa marca do perispírito só sai numa próxima encarnação. Quando a pessoa, ao se incorporar a um corpo que está em formação, no momento do reencarne, né, ela começa a transferir para aquele corpo que está em organização tudo aquilo que está registrado no seu perispírito. Então, o André Luiz fala sobre isso também, uma pessoa que se matou por ingestão de tóxico, de soda cáustica, que corrói tudo. Aquilo destruiu não só o corpo orgânico da pessoa, como deixou marca no perispírito, que o perispírito é unido ao corpo célula por célula, tá? Sistema por sistema. Então o perispírito voltou para o plano espiritual com aquelas marcas. Um espírito de razoável condição, olhando para a pessoa, não precisa nem alguém dizer a história dela. Ele vê onde ela se prejudicou a si mesma ou ao seu próximo. Então a pessoa nasce com aquele tipo de problema, porque na formação do corpo o perispírito foi passando todas aqueles problemas que ele trazia registrado de ações deletérias do passado. Então, não errando mais, não vai te acontecer coisa igual ou coisa pior. Né? Isso foi proporcionado por você mesmo, pelo teu modo de agir. Né? Bem, a cura do cego de Betsaida. Aqui Jesus isso aqui, as anotações que eu fiz aqui, ele explicando à luz do Espiritismo, eu já falei para vocês. O cego de Betsaida. Trouxeram-lhe o cego, o qual lhe pedia para tocá-lo, e tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia. Veja só, passou saliva sobre os seus olhos, e tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse homem, observando-lhe, disse: eu vejo caminhar homens que me parecem como árvores. Jesus colocou-lhe ainda uma vez as mãos sobre os olhos e começou a ver melhor. Vê a
o tempo que leva, né, de cura, algumas vezes instantâneas, algumas vezes necessitando de uma ação mais potente, no caso, né? Aí ele diz, e afinal foi totalmente curada, pois via distintamente todas as coisas. Aí ele o enviou para sua casa e disse, ide-vos para a vossa casa, e se voltares à aldeia, não direis a ninguém o que vos aconteceu. Está no Evangelho de Marcos. Em outras curas que Jesus faz, é interessante, ele dá uma orientação exatamente o contrário. Ele vai ao templo e diz o que te aconteceu, né? Então, evidentemente, ele sabia que consequências poderia haver de contar quem foi que curou ou de não contar e deixar isso para lá, né? Então, aqui, o efeito magnético, já comenta Kardec. A cura não foi instantânea, mas gradual, e por efeito de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização comum. Magnetização comum é aquele elemento que tem o poder magnético e às vezes nem acredita em Deus, tá? É uma coisa exclusivamente física, né? A primeira sensação desse homem é a que experimentaram os cegos recobrando a luz. Por um efeito óptico, os objetos lhe pareciam de uma grandeza desmesurada. Aqui tem o cego, o paralítico, né, que não podia nem passar pela porta, estava cheio de gente, fizeram um buraco no teto e desceram o leito do paralítico até ali, e Jesus o curou também instantaneamente, né? E Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico, meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são absolvidos. Olha só. Ele estava assim por quê? Porque havia pecado, ou havia infringindo as leis naturais, né? Então, esse texto aqui, e Jesus é interessante. O Espiritismo dá a chave, o Kardec diz, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até esse dia. Ele nos ensina, pela lei das pluralidades das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações. Quando não, são provas ou são missões. A causa cessando, o efeito deve cessar, né? Então, enquanto não cessar a causa, seria inconveniente retirar o efeito. Às vezes alguém diz, puxa vida, mas eu também vou lá, recebo tanto passe e continuo com o mesmo problema. Será que o momento é esse de você deixar de sentir o efeito de causas anteriores? Às vezes, se você parar de sentir qualquer tipo de efeito e for curada, você pode eventualmente deixar tudo do lado e passar a viver uma vida material novamente. É como eu experimentei, como eu comentei agora, daquele espírito cura-dar, né? Falou para a criança, talvez não seja o momento ainda. Os 10 leprosos. Jesus, estando perto de entrar num lugarejo, 10 leprosos vieram diante dele e permanecendo distantes, porque não podia se aproximar de ninguém, eles tinham um lugar, um buraco lá onde as pessoas lançavam alimentos, né? Elevaram suas vozes e disseram-lhe, Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Então logo ele os percebeu, disse-lhes, ide vos mostrar aos sacerdotes. Olha só, vai se mostrar aos sacerdotes. E como lá iam, foram curados. No caminho, ele falou assim, mas mostrar ao sacerdote, eu quero é cura. Vai lá. No caminho, eles foram curados. Muito bem. Quantos desses 10 voltaram para agradecer a Jesus, hein? Alguém se lembra? Um. E esse era quem? Era um samaritano.
Jesus adorava dar exemplo de samaritano, porque o samaritano era uma linha de judeus que não era ortodoxo, que tinha uma maneira diferente de pensar, e eles eram excluídos do meio dos judeus. Conhece a palavra do bom samaritano, né? Que exatamente quem cuidou daquele que foi assaltado, estava todo machucado na beira da estrada, Jesus diz que foi um samaritano. Daí a parábola ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. E esse que voltou para agradecer a Jesus era um samaritano. Jesus, curando indistintamente samaritanos e judeus, dava por sua vez uma lição, um exemplo de tolerância, e fazendo sobressair que apenas o samaritano voltara para render glória a Deus, mostrou que havia nele mais verdadeira fé e reconhecimento que entre os que se diziam ortodoxos. Acrescentando, vossa fé vos salvou, fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma de exercer a adoração, adorando desta ou daquela forma, nesta ou naquela religião. Entretanto, os outros foram curados, e era preciso para a lição que ele queria dar, provar sua ingratidão. Mas quem sabe o que disso terá resultado, e se eles teriam se beneficiado do favor que lhes havia concedido. Dizendo ao samaritano, vossa fé vos salvou, Jesus deu a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. Aí tem a cura da mão seca, da mulher curvada, o paralítico da piscina, que estava todo mundo esperando à beira de uma piscina, que tinha uma lenda lá que, numa determinada época, quando as águas da piscina se revolviam, o primeiro que se atirasse na piscina era curado, né? Então tinha ali um paralítico que Jesus se aproximou e lhe disse, vê a minha situação aqui, não foi bem com essas palavras, né? Ele diz, vê a minha situação aqui, eu preciso me jogar primeiro na piscina quando a água for agitada, senão não serei curado. Mas está todo mundo querendo pular primeiro na piscina, né? E Jesus disse para ele entrar na piscina, levou ele até a beirada, ele entrou na piscina, sabe se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o 10º. Evidentemente, a explicação hoje é de que é uma água que tinha determinados elementos químicos que brotava lá do interior da terra, né? Que tinha alguns elementos químicos que faziam bem e curavam determinados males. E no momento da grande ebulição, a ação desses elementos químicos era uma ação maior. Eu vou passar aqui porque é tanta coisa que a gente... Hein? Ah, tá bom. Porque eu ainda quero passar um vídeo para vocês do livro do De Luca, que ele diz que você é seu remédio, tá? Então tem esse aqui da mulher curvada, do paralítico da piscina, do cego de nascença. Isso aí foi uma coisa incrível, né? O cego de nascença, os apóstolos de Jesus quiseram saber de Jesus, mestre, quem foi o culpado para que este nascesse cego? A culpa foi dele ou foi dos seus pais? Ora, como é que a culpa poderia ter sido dele se não houvesse reencarnação? Porque a crença da unicidade das existências, o espírito foi criado 0 quilômetro naquele momento, e se uniu a um corpo também 0 quilômetro. Então não podia ter vindo ao mundo com culpa, né? Aí diz, não, mas foi a culpa lá de Adão. Mas pera lá. E por que os outros não nasceram com esse tipo de culpa também? Aí perguntaram a Jesus, quem foi que errou? Jesus respondeu o seguinte, depois de curá-lo, né? Falou, nem ele, nem os seus pais erraram, mas este nasceu assim para que nele se manifestaste, nesse momento, o poder de Deus.
Que tipo de problema ele teve daqueles 3 que eu falei para vocês? Expiação, prova, missão. Missão. O Espírito aceitou vir, encarnar, nascer cego, ficar cego até a idade adulta, para que naquele momento onde se encontrasse com Jesus, Jesus o curasse. Né? Então este nasceu assim para que nele se manifestasse o poder de Deus. Olha que bênção, né? O que deve ter recebido este Espírito do futuro? Bom, não vou muito além para a gente não passar demais do tempo. Aqui nós vamos passar um vídeo agora que tem o título Você é seu remédio. Tá? Já vimos que Jesus pode curar, como é que se dá a cura, o processo do magnetismo, do passe e tudo mais. Agora vamos ver o que nós podemos fazer por nós mesmos. E esse vídeo tem esse título, Você é seu remédio. Prestem bem atenção. Espero que o som esteja bom para que vocês possam... Vai ter o texto aí também projetado, né? Vai apagar alguma luz aí, não? Você é seu remédio. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Dr. Deepak Chopra. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doenças das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como um elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores, para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja, sim, curá-lo, para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Creia que você mesmo é o seu remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo de regressar ao seu estado natural, à sua essência divina, na qual o amor e a alegria representam o seu jeito saudável de viver. É como um regressar à infância. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do
brilhe a vossa luz. Creia que você é luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu seu caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Bom, e Jesus já tinha deixado esse recado, né? Brilhe a vossa luz. Ele não diz um dia a sua luz poderá vir a brilhar. Ele diz brilhe a vossa luz. Uma coisa que nós já temos. Isso é propriedade nossa. Vamos botar o dedo lá no interruptor, como diz aí o vídeo, né? E ainda nos informou da potência interior que nós temos, com a qual nós fomos criados, e basta que a desenvolvamos, né? Ele diz, podeis todos vós, não é A ou B não, todos vós fazer as coisas que eu faço e muito mais. Olha só, essa foi a maior lição de humildade que Jesus deu no Evangelho. Dizer que nós poderíamos fazer as coisas que Ele fazia e muito mais. Com isso, Ele está se colocando numa posição de quem ainda tem progressos a realizar, né? Senão a frase não faz sentido. Se você pode fazer mais do que Ele, é porque Ele ainda tem coisas para aprender. Ainda tem progressos a realizar. Então vamos colocar sempre na nossa mente aquela figura do mestre, né? Lá do alto, olhando o nosso mundo, né? Colocando as suas mãos assim e lançando a sua luz para que esta humanidade e tantas outras humanidades que existem aí pelo universo afora possa realmente viver em harmonia, em sintonia com a grande harmonia universal. É isso que nós temos que fazer. Combinado? Obrigado. Levem essa luz e esses elementos fluídicos benéficos que nos envolvem neste momento para os seus lares, seus familiares, que todos tenham uma excelente semana. Mês que vem, se Deus assim o permitir, eu estarei novamente aqui no dia 30 de agosto, numa sexta-feira. É o mesmo programa A2, né? E nós estaremos fazendo uma comparação do Espiritismo com os dias atuais. O que é o Espiritismo nos dias de hoje? Do livro Roteiro do Emmanuel. Tá bom? Espero vocês, será um prazer revê-los. Bom dia.